seja muito bem-vindo ao podcast Seu Direito. Você sabe que aqui a gente fala de assunto sério de forma descontraída. E olha, e vai ser descontraído mesmo, e vai ser sério mesmo, porque hoje eu trouxe aqui 3 advogadas da área criminal para a gente falar sobre os bastidores, o desafio das mulheres nessa atividade profissional e sobre gerações de direito também. São pessoas aqui muito mais experientes, contemporâneas minhas e pessoas mais jovens. Então, olha, eu tenho certeza que você vai se deliciar aqui com a nossa conversa de hoje. A principal aqui convidada nossa... Só as 3. Você pensa quando tem mais de um, tem mais... É assim que funciona. Aqui todo mundo é importante e elas vão conversar entre elas, porque de criminal eu não entendo é nada, tá? Olha, Cláudia Seixas, Gabriela Rodrigues e Nayara Seixas, 3 advogados que eu quero já agradecer a presença de vocês e vamos conversar aqui com a precursora do direito. Gente, olha, vocês não sabem a importância da Cláudia aqui em Ribeirão Preto e na região, viu? Cláudia Seixas, muito obrigado pela sua presença. Sei que você não participa de quase nenhuma participação desse tipo de podcast, mas é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Vamos lá, Nayara, vamos um bom dia para todos, boa tarde, boa noite, que aqui a gente passa todas as horas, né? Prazer, obrigada pelo convite. E aí, vamos lá, Gabriela. Prazer, obrigada pelo convite. Gente, está todo mundo apresentado aqui. Vamos começar com aquela pergunta tradicional. A gente sabe que quando entra na faculdade, a coisa que a gente mais quer é aprender direito criminal, né? Todo mundo quer saber de direito penal. Mas seguir essa carreira já é outro desafio, principalmente sendo 3 mulheres. Cláudia, conta pra gente o que foi, qual foi o start, o momento que você falou assim, não, eu vou para a área criminal. Foi quando eu peguei o meu primeiro caso. Eu gostei demais da dinâmica do processo penal, as fases, as audiências, a construção das teses. Isso me fascinou profundamente. Essa paixão veio exatamente do meu primeiro caso. Ali eu disse, não, eu vou atuar na área criminal. Aquilo aflorou de uma forma assim, muito forte, né? Então, foi amor à primeira vista. Foi, eu sempre digo isso, foi amor à primeira vista, né? Foi um caso difícil, mas que me tocou profundamente. A beleza do rito processual penal, isso me fascinou. Tá. E a Nayara, né, filha da Cláudia, não sei se foi por isso que você seguiu também a área. Certamente. Na verdade, eu acho que eu não tive nunca outra escolha. Eu, desde sempre, desde pequenininha, assim, desde quando eu me conheço por gente, minha mãe é mãe solteira, né? Então, ela foi sempre minha heroína. E eu via ela saindo de madrugada, atendendo flagrante e cuidando com tanto amor dos casos e super apaixonada. E ela também foi professora por muitos anos e as primeiras turmas dela, ela dava aula no fundo da nossa casa. Então eu pequenininha, antes de dormir, ficava lá assistindo um pouquinho ela dar aula e de processo penal e eu era fissurada, amava assim, de paixão. E quando eu fui fazer faculdade, no primeiro semestre, eu nem tinha ainda na faculdade a matéria, né, penal, processo penal. Mas eu liguei pra ela e falei, mãe, eu quero começar a estagiar já. Ela, não, filha, você é muito nova, vai conhecer outras áreas. Eu falei, não, eu quero estagiar no penal. E comecei com 18 anos e nunca mais parei. Então quer dizer que essa de abuso de menor, de violação de menor, aconteceu com você dentro de casa. Eu sabia de coisa que eu acho que a idade não permitia. E a Gabriela foi estagiária, né? Então Sim. vocês vêm todos da mesma casa. Basicamente. Eu não sou filha, né, de sangue, mas me sinto muito parte dessa família. Porque se tem um lugar que me inspirou de fato, foi estar com a Cláudia, estar com a Nayara. E todo esse movimento do rito, realmente, do processo é muito rico, né? E eu vou acrescentar aqui que a adrenalina também é um fator que eu acho que bate em todo mundo que atua na área criminal. Eu sou da área previdenciária, eu tomo bastante remédio para estômago. E vocês também tomam? A gente toma mais café. No nosso caso, não existe rotina, né? Não existe. Você programa um dia, né? Mas, de repente, muda completamente, né? São dias lotados, enfim. É uma área bem
dinâmica, né? dinâmica, né? Exatamente. Tá bom. Todas as três, né, que elas já foram aí, que foi tudo amor à primeira vista, né? Mas é claro que a gente tem também alguns desafios, algumas dificuldades, né? Principalmente porque a gente vê, eu estava inclusive fazendo a pesquisa, fazer a entrevista de vocês, e fui lá na Abacrim, né? Que é a Abracrim, que é a Associação Brasileira, né? E tá lá, Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Não tá uma advocacia criminalista, né? Como é a advocacia, né? Então eu imagino que nesse cenário onde a maioria dos advogados mais antigos são homens, deve ter sido um desafio maior para vocês, né? Bom, eu tenho quase que 40 anos, né, de advocacia. Quando eu comecei, óbvio, né, eu era uma menina no meio de grandes advogados, né? Todos feras, né? Não existia, na minha época, mulheres na área criminal aqui em Ribeirão Preto. Mas, sinceramente, eu não dei importância a isso. Eu enfrentei, lógico, né, que tinha. Não vou dar a minha causa para uma menina, para uma mulher, né? Mas eu fui à luta, né? Com muito respeito aos meus colegas, né? E admirando muito o trabalho deles, mas eu nunca me curvei a essa diferença. Eu acho que tanto homens como mulheres no mercado de trabalho merece e deve ser respeitado, né? Então eu nunca tive isso na minha cabeça, muito embora eu sei que essa distinção ela é muito forte. Simplesmente foi a minha opção não dar bola para isso, porque senão não ia trabalhar, Hilário. Com certeza. Né? A gente sabe, né? A gente está sempre diante dessa situação, né? Do advogado mais jovem, do advogado mais experiente, do advogado homem, da advogada mulher. Sim. Né? Eu acho que quem sofreu mais assim, no começo, principalmente, acho que foi a geração da minha mãe, né? A gente já vem numa outra geração que, apesar das diferenças, elas estão cada vez diminuindo, o que é ótimo. A minha dificuldade maior que eu sinto, eu fui embora de Ribeirão exatamente porque eu queria construir minha carreira longe da sombra, entre aspas, da carreira da minha mãe, né? Porque senão seria sempre a filha da Cláudia Seixas. Mas quando eu decidi voltar para cá, eu senti um pouco isso de, nossa, uma menina, né, ainda muito jovem, é uma mulher, filha dela, né, qual será que é a experiência que ela tem, a responsabilidade que ela tem, a competência que ela tem. Mas com um jeitinho e mostrando sempre o trabalho, acho que a gente... E se impondo, né, muitas vezes. Eu acho que essas dificuldades, né, acabam aprimorando ainda mais, né, o estudo, a dedicação, porque você tem que provar, tem que mostrar, né, que você é competente, né? Não é tão competente quanto é competente. Quantas vezes a gente participa de grandes reuniões e nós somos as únicas mulheres, né? Sim. Isso é muito comum, até hoje. Eu imagino na época da minha mãe, 40 anos, né? Se ainda hoje é assim, imagino lá. As nossas referências, né? Elas ainda são masculinas, né? A gente tem dificuldade ainda, embora, que nem você disse, tá alterando esse cenário, mas ainda a gente tem dificuldade de ter referências, pelo menos nessa área criminal, né? De mulheres. Em relação à minha experiência, eu acho que, de fato, a gente evoluiu muito, né? Pensando que nós somos a maioria hoje nas universidades, quando a gente pensa em direito, né? Mas a inserção no mercado de trabalho, quando a gente pensa nessa área criminal, ela ainda pede muito características que são muito alinhadas ao masculino, né? Quando você pensa, assim, num advogado ou numa advogada, você espera coragem, você espera força, essas características que estão, infelizmente, só atreladas ao masculino. E a gente vem rompendo muito essa barreira, né? A Cláudia é muito essa experiência que a gente tem aqui em Ribeirão de fato, não vou olhar para isso e me manter na minha postura, né, trabalhando com bastante elegância e técnica, mas de fato ainda as pessoas esperam isso
de nós. O feminino ainda, ele se distancia da área criminal e a gente tem que romper essa barreira. Meu avô dizia que ainda bem que deram para a mulher o dom da maternidade, porque senão a gente não ia perpetuar a espécie, tá entendendo? Não iria ter a próxima geração, os homens não iam aguentar toda essa situação. Né? E todos esses desafios também de maternidade, de casa, né? Porque sempre foi colocado para as mulheres essa atividade, embora a gente sabe que no passado, então, nas leis tinham previdenciárias que o homem era o cabeça do casal. Só que esqueceram que a mulher era o pescoço, né? Que ela virava a cabeça a qualquer lado, né? E hoje a gente tem percebido também na área jurídica, né? Juízes, promotores, né? Com uma incidência muito grande de mulheres também, né? Então a gente percebe que isso tem quebrado. Mas vamos para essa parte de homem e mulher, porque todo mundo é competente, né? Vamos falar dessa questão geracional aqui da profissão do direito penal, né? É claro que a gente teve dificuldades no passado. Mas com a informatização, com essa questão de tecnologia, eu quero primeiro perguntar para a Cláudia, porque ela pegou as duas fases, né? Essa fase mais romântica do direito, né? E essa fase mais dinâmica do direito. Como você disse, outro dia eu estava até discutindo isso com um juiz. Ele dizia o seguinte para mim: doutora, naquela época havia todo um romantismo mesmo, né? A questão da cordialidade, falávamos bom dia, boa tarde, né? Como você está? Isso era tão importante, né? E isso era entre todos, juízes, promotores, advogados. Éramos capazes, às vezes, de detectar quando um colega não estava bem, quando um juiz estava triste, um promotor, não tinha. Hoje, eu acho que eu sinto um pouco essa falta de cordialidade, né? Às vezes eu entro numa sala de audiência, eu não vejo um juiz falar bom dia, boa tarde. Normalmente sou eu que falo, boa tarde, como é que o senhor está? Né? Eu acho falta disso. Não sei se a vida hoje é tão mais corrida do que antigamente, que a gente esqueceu de valorizar um pouco o ser humano, não é? Eu acho que, sei lá, eu sinto falta dessa cordialidade, dessa humanidade que a gente tinha, né? São duas gerações completamente distintas, Hilário. Completamente, na minha opinião, não é? Então, mas eu gosto de preservar isso, eu gosto de cumprimentar, de saber como as pessoas estão, de pegar ainda na mão, né? Eu acho isso muito importante. De fato, é importante. A gente viveu isso, né? E hoje a gente sabe que realmente é difícil, não é? Né? Vocês têm ideia de como era essa ideia e como vocês estão vivendo isso? Ou vocês não conseguem absorver essa questão do passado e hoje ver uma advocacia mais dinâmica? Eu consigo, eu acho que eu peguei um pouco também obviamente, eu acho que essa fase mais romântica do direito penal, eu escutei muito e escuto muito minha mãe falar, porque a minha mãe é uma grande contadora de história, gente. Se a gente passa horas e horas escutando ela falar, porque imagina, 40 anos de profissão é uma vida, né? Mas eu peguei um pouco, assim, eu era ainda muito da fase de que a gente chamava, fui estagiária a faculdade inteira, né? Bater barriga no balcão, fazer fórum, falar com os escreventes, conversar com todo mundo, participar de audiência, a porta sempre estava aberta, você sentava, via a audiência acontecer. Hoje em dia, com essa... Enfim, a pandemia também ajudou muito a essa evolução rápida acelerar, do direito. né? Então é tudo online, dificilmente você consegue ter acesso a um juiz presencialmente, a um promotor. Os despachos são online, as audiências são online. Eu acredito, eu como uma penalista raiz, assim, eu acredito que a gente perde muito nessas audiências online, principalmente no criminal, que precisa do olho no olho, da cara a cara. Porque o juiz, às vezes, num piscar de olhos, num trejeito do réu, ele verifica alguma coisa que o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala. Verdade. Então a gente sente um pouco de falta disso. Então, assim, vem pro bem, tem coisas pro bem e pro mal, né? Como tudo na vida. Verdade. Isso, Gabriela, como aquela que viveu estagiando, vendo toda essa história passar rápido assim, e agora aqui de frente com a gente também, enfrentando essas questões. Essa parte realmente do contato, até porque a minha geração frequentou muito pouco o fórum, né? Muito pouco mesmo, principalmente quando na seara criminal. Mas, ao mesmo tempo, pensando como uma advogada mais jovem, a gente tem uma inserção
das advogadas e dos advogados no mercado de trabalho mais fácil por conta das redes sociais. Então, ao mesmo tempo que a gente teve né, um prejuízo na dinâmica do processo, a gente também franqueou a entrada de novos profissionais no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem um paralelo, seja na dinâmica do processo que mudou, seja porque realmente a gente está conseguindo absorver melhor os advogados, né? Acho que é um ponto interessante quando a gente fala da informatização, né? E houve uma pulverização de causas entre advogados na área criminal, porque a gente percebe em outras áreas, né, que aumentou muito a quantidade de advogados, né, e houve uma pulverização de clientela. E, obviamente, que isso é bom, porque aumenta a competitividade, aumenta a concorrência, aumenta a qualidade também do serviço. Vocês percebem isso também na área de direito criminal, na área de direito penal ou não? Sim, eu acho que aí demanda a evolução dos tempos, né? Tudo mudou, por óbvio, né? Mas isso eu acho bom. Os institutos hoje são outros. Na minha época, por exemplo, não existia uma justiça penal negocial. Hoje existe. E eu sou fã disso, sou adepta a isso. Então, a evolução dos institutos também é uma coisa muito boa, né? Para a população de um modo geral. Agora, não acho assim que determinados institutos evoluíram assustadoramente e outros não, né? Pensando nessa evolução, vocês acreditam que há alguma área do direito penal que necessita de uma reforma, necessita ser reformada? Nossa, muito. Na verdade, o que a gente vê é que assim, tudo aqui no Brasil, tudo é feito, as leis elas são feitas para casos específicos, né? Então tem a lei Carolina Dickmann, a lei Henri Borel. Então assim, alguma coisa viralizou, né? Usando o termo da atualidade. Aí vai lá, uma lei é feita para aquele caso específico. E muitas vezes não tem a técnica necessária, enfim. Então, acho que falta, os olhos, eu acho que eles precisam ser voltados para uma reforma, de fato, efetiva, geral, com calma, tranquilidade, com técnica, né? Porque muitas vezes é feita tudo no afogadilho, as leis, e acaba que não são, ou não são aplicáveis, sim, né? Ou tem muitas falhas, enfim. Com redação horrível, né? O direito penal é bem populista, horrível, né? Então, a punição em si, ela chama muito e ela vende muito. Então, rapidamente, quando a gente tem um caso de repercussão, a gente já tem o legislativo trabalhando, criando uma lei para dar resposta para a sociedade, né? Então, acaba acontecendo isso que a Nayara falou, tem atropelamento. Eu sou da defesa de que a gente tem que ter uma restauração completa na 9.099, queixa, crime, enfim. Em vários institutos. Em vários institutos. Inclusive leis novas, elas estão vindo com redações péssimas, né? Totalmente inaplicáveis, sem... Então, o legislativo ele deveria se ocupar um pouco mais com a técnica, né? Estudar um pouco mais isso. A gente deveria ter grupos melhores focados nisso, né? Mas, enfim... E essa deficiência legislativa, ela auxilia ou prejudica a defesa dos interesses das pessoas que estão sendo acusadas de alguma coisa? Depende do caso, eu acho. Depende sob o ângulo que você está atuando. Depende, porque às vezes você vem uma redação extremamente ampla que o Ministério Público pode imputar vários verbos do tipo penal lá para um réu, para um acusado. E aí a defesa tem dificuldade, porque a redação, igual minha mãe estava dizendo, né? Super ampla, aberta, segurança jurídica inexistente. Zero. E aí a defesa tem que penar para conseguir fazer valer o que de fato era a intenção do legislador. Porque às vezes não caminha lado a lado, né? A intenção do legislador e a redação. Então é complicado. Porque tem o princípio da estrita legalidade, né? Se ela não é estrita, então fica difícil. Pois exato, é complicado. Fica difícil você fazer a defesa. Tirando que a gente tem é bem aquecida essa área criminal. Então a gente tem muita jurisprudência, a gente tem debate. Então a lei, ela nunca fica, de uma certa forma, né, pacífica, assim. No geral, a gente tem muita mudança, está sendo rejuvenescida pelos tribunais. Exatamente. O direito em si, só voltando numa pergunta que você tinha feito, pulverização dos casos, né? Muitos advogados criminais hoje em dia. A gente tem visto isso e eu acho isso muito interessante. Até porque eu acho que com a Lava Jato veio uma quantidade muito grande de
novos advogados querendo atuar na área criminal, porque, enfim, foi a maior notícia dos últimos anos, né? Só se falava. A pensar que há 10 anos atrás, ninguém sabia nome de ministro do Supremo. Hoje em dia todo mundo sabe. E ninguém sabe quem que é jogador da seleção mais. Mudou, né? Mudou. Agora, você sabe quais são os 11 que estão lá, mas não sabe quais 11 que estão jogando. Exatamente. A única coisa que eu falaria, assim, é que, assim, o direito penal, como qualquer área do direito, tem as suas especificidades, tem que ter técnica, tem coisas que precisam ser estudadas de fato. Então, acho ótima essa quantidade de advogados. Adoro quando a gente entra numa operação e tem um monte de advogado especialista na área. Eu acho demais, porque oxigena uma defesa, né, um processo. É maravilhoso. Mas eu acho que todos precisam ter o foco também em estudar as leis, estudar a jurisprudência, que muda, né, muito. Você pisca o olho, o ministro está mudando de posição, de ideia. Estudar o caso. Estudar o caso, ler, né? Antigamente, vocês vão lembrar disso. O que era interessante, o fashion, era ser advogado tributarista, não era? Era. Hoje não. Hoje, com a Lava Jato, o que é bacana é ser criminalista, não é? Então, e um criminalista, ele não constrói assim do dia para a noite. Principalmente o criminalista, né? Porque está em jogo aí uma série de situações, né? Então, eu acho que o estudo, né, a dedicação aos casos, principalmente, é algo fundamental, não é Que só... a liberdade da pessoa que está em jogo no final das contas, né? É o Esse direito de é uma viver, coisa né? muito delicada. Esses dias eu estava falando, a nossa área lida com algo muito complexo, não é? Muito complexo. A gente não mexe com patrimônio. Um ou outro caso agora, né, no penal, mexe com patrimônio, mas 90% é a liberdade da pessoa, que é um bem É o maior que a gente tem. maior, né? Porque, então, eu acho que é muito complexo isso, né? Algo muito sério. Essa né? questão de direitos humanos, né? Aplicação da lei e os direitos humanos, né? Como que assim a gente vê o equilíbrio disso tudo? Porque as pessoas hoje têm sido condenadas pelo Tribunal da Internet, Exatamente. né? Exatamente. Antes de ser julgada. Exato. E às vezes a pessoa já tem aquela pecha, né, de que na verdade é apenas uma acusação, você não sabe se a pessoa ainda vai ser condenada, mas já foi, né? Só de passar por um processo, ela já foi condenada. Sim. Né? Então a gente trabalha com essa questão de direitos humanos e aplicação da lei. Como é que vocês veem essa dicotomia? Eu acho assim, o que eu vou falar, talvez eu não. As pessoas me criticam muito porque eu nunca vou na imprensa, tá? Mas não vou, primeiro, porque eu acho que o meu cliente, aquele que está sendo julgado, ele merece ser respeitado. Ele não tem que ser exposto. Eu não estou aqui para expor, né? E enquanto ele não é julgado pelo Poder Judiciário, enquanto a gente não tem um trânsito em julgado de uma sentença condenatória, aquela pessoa, tecnicamente, ela é inocente. É a presunção de inocência. É a presunção de inocência, que está previsto na nossa Constituição Federal. Então, às vezes, eu sou muito crítica. Não que eu sou contrária à imprensa. Eu sou a favor da imprensa, mas daquela imprensa aberta, daquela imprensa que diz literalmente a verdade, né? Não aquela imprensa que faz tudo antes do judiciário. Isso, para mim, não existe. Né? Por quê? Porque a pessoa jamais vai se reerguer depois, ainda que o judiciário diga, você é inocente. Sim. Não é? Então isso para mim é muito triste. Então sou a favor da imprensa, só daquela imprensa livre de todo e qualquer preconceito e que possa trazer à população a notícia como ela realmente é, como ela foi colocada, como está nos autos, não é? Sim. É por aí que sensacionalismo, eu penso. né? Sem sensacionalismo. Quando a Cláudia fala que a gente se torna criminalista, isso é bem bonito, Cláudia. É interessante porque você tem que mudar na sua cabeça alguns valores que para a sociedade é óbvio. Por exemplo, a pessoa ficar em silêncio.
no popular, a gente entende que ela tá Quem cala escondendo consente, alguma né? coisa. Quem cala Quem cala consente. consente. Então, É, você né? muda algumas matrizes de como funciona a sociedade, de como funciona o direito, que para quem não é criminalista, de fato fica difícil entender. E aí a imprensa acaba realmente se valendo dessa... Porque ficou em silêncio, Exatamente. é culpado. E não é isso. Agora, recentemente, eu fiz uma audiência e o juiz, ele não estava num bom dia, talvez, não estava com paciência, né, para ouvir, não é? E o réu Que é a única oportunidade que ele é o tem pra único falar. momento que ele tem para falar para o juiz, sou inocente, e o réu estava tentando contextualizar uma situação para chegar na resposta do juiz. E o juiz apertando ele, dizendo, não, eu não quero ouvir isso, eu quero que você entre nesse ponto e etc. Eu disse, excelência, mas ele está contextualizando, tem um pouquinho de paciência. Não, não. E aí, infelizmente, eu tive que pedir para o meu cliente só responder aos meus questionamentos. Então, isso é triste. Isso é triste, por quê? Porque não é o silêncio dele que implica na culpa. Não, ele ficou em silêncio naquele momento porque não estava havendo paciência de quem vai julgá-lo para contextualizar um fato, uma resposta. Então, isso é triste. E quando Não a gente é? fala disso, a gente está falando de direitos humanos, né? Exatamente. Direitos fundamentais. Do Tá direito do réu, do Exatamente. acusado. Entendo. Que Não é? reflete Que é a na ampla sociedade. defesa dele. Não é? E você não queria participar, né? Tá vendo? Ó, já estamos esgotando o nosso tempo. A gente vai ter que marcar um outro dia para vir aqui e continuar Virei essa nossa com o maior conversa. prazer. Ai, tá vendo? Olha, Ai, você já tirou, agora gostou, né? Agora gostou. Eu vou te chamar, nós vamos te convidar aqui para fazer uma série de entrevistas com um criminalista, vai me ajudar a fazer a entrevista, Tá vamos? bom, vamos. Pronto, combinado. Olha. Ideia. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, mas olha, nós temos um tempinho para uma palavrinha rapidinha de cada uma, que eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão entrando nessa área do direito e um pouco da experiência de vocês, o que vocês diriam para essa jovem advocacia? Bom, da minha parte, eu diria, não só aos jovens, né, que estão entrando, mas a todos, tratem o ser humano com respeito. Privilegiem o respeito. Eu acho que o que falta no mundo é o respeito. Se aprendêssemos a respeitar o ser humano, independente de qualquer coisa, a situação estaria mais leve hoje. Aprendam a exercitar o respeito. Muito bom. Bom, eu agregando o que a minha mãe disse, eu acho que respeito, e principalmente para os jovens advogados, eu acho que vale a pena se especializar num tema. Acho que o direito criminal é muito amplo. Quanto mais a gente consegue focar em um tema específico e se especializar, ir atrás, estudar, mais chance tem de alçar voos maiores. E o direito criminal é apaixonante, é maravilhoso. Quem entra nesse ramo não sai nunca mais. E acho que é isso. Sempre muito estudo. Muito bom. E eu diria que privilegiem o estudo, de fato. E mais do que isso, né? Manter a postura, a coragem, né? De fato, é uma área que a gente precisa de coragem para poder desempenhar o nosso trabalho e mostrar a nossa técnica da melhor forma possível. Bom, gente, falei no começo que vocês iriam adorar essa conversa. Foi uma delícia. Olha, e nós vamos Foi mesmo. voltar com esse time aqui, porque realmente faltou muita coisa para a gente perguntar. Então, quero agradecer a sua presença aqui, de você estar assistindo o nosso podcast. Temos uma série de outros conteúdos aqui no nosso canal do YouTube, aqui da OAB, então te convido para assistir todos os conteúdos. Gente, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito bom.